Os Estados Unidos declararam guerra contra a Huawei, cortaram acesso ao Google, proibiram a venda de chips, prenderam a filha do fundador. Ameaçaram qualquer país que ousasse trabalhar com ela. Convenceram a Europa inteira a banir os equipamentos. Era para ser um massacre tecnológico, um checkmate, o fim da empresa. Galera, para no meu café aqui só para avisar que tem uma discussão sobre a pronúncia, tá? Eu falo no vídeo inteiro Huawei, mas o certo lá na China é Huawei. Mas eu falei Huawei porque é a forma como a gente pronuncia aqui no Brasil, mas o certo é Huawei. A Huawei perdeu 30 bilhões de dólares em vendas. Teve que demitir milhares de pessoas. Foi declarada morta por todos os especialistas. Mas em agosto de 2023, algo impossível aconteceu. Sem aviso, sem evento pomposo, sem alarde, a Huawei simplesmente listou um novo smartphone no site, o Mate 60 Pro. Quando os primeiros dispositivos chegaram na mão dos especialistas, eles desmontaram o aparelho e congelaram. Dentro daquele telefone estava um chip 5G de 7 nanômetros, o Kirin 9000, fabricado inteiramente na China. Isso não podia existir. A China estava bloqueada de comprar as máquinas necessárias para fabricar esse tipo de chip. A TSMC, única fabricante capaz de produzir esses semicondutores avançados, tinha sido proibida de trabalhar com a Huawei. Todos os fornecedores americanos foram cortados. Era tecnicamente impossível. E ainda assim, ali estava o chip. O telefone vendeu 14 milhões de unidades em 3 meses. Virou símbolo nacional na China. E mandou uma mensagem devastadora para Washington. Vocês falharam. A maior superpotência do planeta, usando todas as suas ferramentas diplomáticas, econômicas e legais, tentou destruir uma empresa chinesa. E a empresa não só sobreviveu, ela voltou mais forte, mais determinada e completamente independente de qualquer tecnologia americana. Como é que isso é possível? Essa é a história de uma ressurreição impossível, de um homem que cresceu na pobreza extrema e construiu um império de 120 bilhões de dólares. De uma empresa que foi declarada morta e se recusou a morrer. É a história de como a Huawei derrotou os Estados Unidos. Da pobreza extrema ao império global, da primeira quase falência à guerra tecnológica mais brutal da história, do sequestro político da filha do fundador à ressurreição impossível com um chip que não deveria existir. No final, você vai entender como que essa empresa sobrevive ao ataque coordenado da maior superpotência do planeta. E as lições que qualquer negócio pode aprender com isso. Meu nome é Fernando Miranda, eu já fui CMO de grandes empresas como Exame, Infomoney, tive experiência em outras marcas como XP e Banco do Brasil e hoje eu tenho a minha escola de marketing chamada Stage. Lá eu ajudo profissionais e empresários a destravarem o crescimento das empresas. E se você também quer transformar a sua empresa numa fábrica de receita, ativa o sininho aqui agora. Tô esperando, ativa aqui. Recentemente eu passei 15 dias na China junto com o Lincoln Fracari da Chinalink. E cara, aquilo ali parece 2050. Pagamento por reconhecimento facial em todo lugar, carro elétrico que custa menos do que um carro popular aqui no Brasil, trem-bala que anda por 350 km por hora, cidades inteiras construídas do zero em menos de 5 anos. E a Huawei, você vê a marca em tudo. Celular, estação de carregamento de carro elétrico, semáforo inteligente, câmera de segurança, rede 5G. Quando eu entrei na concessionária da Huawei, que também vende celular, ou você pode falar que é uma loja de celular que também vende carro, o que mais me impressiona não foi só a tecnologia, foi perceber como que a China está sendo capaz de criar campeões nacionais que são verdadeiras potências globais. A Huawei é o exemplo máximo disso aqui. Vem comigo que eu vou te mostrar como que eles fizeram isso. Para entender a Huawei, você precisa de entender o homem que construiu a empresa. O Ren Zhengfei nasceu em 44 na província rural de Guizhou, que é uma das regiões mais pobres da China. Ele era filho de 2 professores e cresceu com 6 irmãos numa época de fome extrema. Durante a Revolução Cultural de Mao, a sua família foi alvo de perseguição. O pai dele foi preso por ter trabalhado no governo anterior. O rei mais tarde chegou até a dizer: "Eu nunca usei uma roupa que não tivesse sido remendada. A minha mãe saía para buscar vegetais selvagens só pra gente ter o que comer." Essa experiência de comer amargura, que é como os chineses chamam suportar uma dificuldade muito grande, moldou tudo que o Ren ia se tornar. Aos 24 anos, ele entra para o Exército de Libertação Popular, não como soldado de combate, mas como engenheiro do Corpo de Engenharia. Passou anos construindo infraestrutura, gerenciando projetos complexos, liderando equipes técnicas. Foi onde ele aprendeu disciplina militar, execução estratégica, gestão de projetos, e em 78 as suas contribuições técnicas foram tão impressionantes que ele foi convidado para a prestigiosa Conferência Nacional de Ciência, que é um evento que marcou a reabertura da China para ciência e tecnologia. Parecia que ele tinha uma ótima carreira militar, mas a vida dele de militar termina em 83, quando o governo resolve dissolver
todo o corpo de engenharia numa grande reestruturação. Aos 39 anos, ele teve que recomeçar. Ele acabou indo para Shenzhen, uma cidade que estava se transformando no maior experimento capitalista da China, e conseguiu um emprego numa empresa estatal de petróleo. Gente, eu estive em Shenzhen e Shenzhen saiu de ser uma vila de pescadores para parecer que eles estão no Cyberpunk 2077. É uma das cidades mais desenvolvidas que eu já visitei na minha vida toda. Essa transição de disciplina militar para burocracia corporativa, para ele foi muito brutal. O Ren se sentia muito sufocado, preso, estava desperdiçando seu potencial técnico em um monte de reunião. Você sabe como é que grande empresa funciona. E então veio o golpe final. Num negócio mal feito, o Ren acabou sendo passado para trás. Perdeu bastante dinheiro da empresa e foi demitido. Aos 43 anos, em 1987, ele estava de volta à estaca zero. Ou até pior do que zero. Imagina você aos 43 anos de idade, sem emprego, sem economia nenhuma, com uma família para sustentar, numa cidade que você não conhece ninguém. Mas algo havia mudado ao seu redor. Shenzhen já estava fervendo. Pequenas empresas estavam nascendo todos os dias. Algumas explodiam para crescer. Algumas morriam. O Ren tomou a decisão mais arriscada da sua vida. Em 1987, com apenas 21 mil yuans, que é tipo 5 mil dólares, reuniu 5 amigos e refundou a Huawei, num apartamento minúsculo lá em Shenzhen. Sabe o que o nome Huawei significa? Duas coisas. Pode significar tanto conquista chinesa, como feito esplêndido. Diz muito sobre o futuro da empresa. Antes de continuar, eu preciso te explicar algo sobre a Huawei que pouca gente fora da China sabe. Oficialmente, o Ren Zhengfei tem só 1% da empresa. O que aconteceu com os outros 99%? Pertencem ao comitê sindical da Huawei. E é aqui que a coisa fica polêmica. Na China, todos os sindicatos respondem ao Estado. Eles não são independentes como aqui no Ocidente. Eles são controlados pela Federação Nacional de Sindicatos da China, que, por sua vez, responde ao Partido Comunista. Por isso, quando você ouve 99% da Huawei pertence ao sindicato, o que nós ocidentais vamos falar é, uai, então 99% pertence na prática para o governo chinês. Só que a Huawei nega isso veementemente. Ela falou que o sindicato apenas administra as ações em nome dos funcionários, que são os verdadeiros donos através de um sistema de participação nos lucros. Ou seja, todo o lucro da Huawei é distribuído para os seus funcionários. E aqui está o fato. Essa estrutura é extremamente rara. Apenas 0,025% das empresas chinesas usam esse modelo. E das que usam, quase todas são estatais. Essa ambiguidade estratégica é super proposital. Permite que a Huawei seja privada quando é conveniente, mas tenha todo o apoio do governo chinês quando é necessário. É o melhor dos dois mundos. Ou o pior dos dois mundos, dependendo do seu lado do jogo. E essa estrutura vai se tornar fundamental para entender como que a empresa sobreviveu ao ataque americano décadas depois. Quando a empresa começou, ela era super humilde. A Huawei vendia tipo centrais telefônicas que eram importadas de Hong Kong. Não era nada glamouroso, a margem era bem baixinha, mas era uma escola de como vender tecnologia B2B. Sempre fique atento aos começos simples em que a pessoa está aprendendo como vender algo. Ao mesmo tempo que ele vendia, o Ren e a sua equipe ficaram desmontando os equipamentos e estavam estudando os circuitos, os componentes, as linhas de código. Eles faziam engenharia reversa de tudo, bem modelo chinês. E aí vem o primeiro golpe da empresa. Em 1990, a empresa de Hong Kong que fornecia os eletrônicos foi vendida. O novo dono encerrou a parceria. De uma hora para outra, a Huawei perdeu 100% do negócio. O Ren tinha duas opções: ou fechava a empresa ou fazia o impossível. Ele escolheu fazer o impossível. Com pouco dinheiro que tinha, investiu tudo em pesquisa e desenvolvimento. Reuniu um grupo de recém-formados da faculdade, equipados apenas com multímetros e osciloscópios básicos, e anunciou: nós vamos desenvolver a nossa própria central telefônica digital. Para explicar, é praticamente impossível você desenvolver uma tecnologia proprietária em tão pouco tempo. Só que, em 93, a Huawei lança sim a sua central telefônica digital mais poderosa disponível na China. Ela custava 1/3 do preço dos seus concorrentes estrangeiros. Enquanto as grandes gigantes como Lucent, Siemens estavam dominando as grandes cidades, o Ren aplicou uma estratégia que ele aprendeu lá no exército maoísta: cercar cidades pelas áreas rurais. O governo chinês estava lançando um super plano para conectar o vilarejo com as grandes cidades, conectar as aldeias remotas com as grandes capitais. A Huawei se tornou a solução perfeita. Tecnologia boa, preço imbatível, serviço dedicado e 100% chinesa. A tal central telefônica salvou a empresa da falência e consolidou uma crença fundamental que é definir o DNA da Huawei. Presta atenção que isso aqui é super importante e se torna o centro da filosofia do Ren.
A autossuficiência tecnológica não é uma escolha, é uma necessidade para a sobrevivência. Essa crise inicial e o triunfo que resultou dela criaram uma memória institucional que se provaria inestimável nessa guerra com os Estados Unidos. Quando ela enfrentar essa ameaça que os Estados Unidos fazem contra ela, essa consolidação desse conhecimento vai fazer muita diferença. Com base sólida na China, o REN voltou essa atenção para o resto do mundo. O que mais que dava para ganhar? E aplicou o mesmo manual estratégico. Final dos anos 90 e início dos anos 2000, gigantes ocidentais como Ericsson, Alcatel estavam focando nos mercados lucrativos de Europa e América do Norte, onde tem din-din. A Huawei foi onde eles não estavam. Rússia, América Latina, África, Oriente Médio. Em 98, a economia russa entrou em colapso. O governo deu calote na dívida, o rublo desvalorizou 75% em poucas semanas. Vários bancos quebraram. As empresas estavam falindo aos milhares. Foi o maior default soberano da história moderna. Enquanto as empresas ocidentais estavam fugindo do país, o REN fez o oposto. Enviou suas melhores equipes para lá. A estratégia era a mais agressiva possível. Preços 40% mais baratos que a concorrência e financiamento flexível através de dinheiro dos bancos estatais chineses. O serviço dedicado era incomparável com a concorrência. Os engenheiros da Huawei estavam construindo sites de redes móveis a 6.500 metros de altitude lá no Monte Everest, que era um feito inédito. Quando o terremoto e o tsunami atingiram o Japão em 2011, os funcionários da Huawei estavam imediatamente no local, trabalhando 24 horas por dia em condições perigosas para restaurar a conectividade. Os caras não têm medo de nada. Essa combinação de preço baixo e serviço superior permitiu que a Huawei entrasse nesse mundo em desenvolvimento e construiu uma presença global muito antes das grandes empresas perceberem que ela estava chegando lá. Então vieram as grandes cidades. Em 2001, a Huawei conquistou a operadora francesa Nef Telecom de uma maneira genial. Ela se ofereceu para construir uma rede de teste completamente gratuita durante 3 meses. Quando a Huawei entregou a rede antes do prazo e ela funcionou perfeitamente, o CEO francês, que antes era cético, ficou 100% convencido. Em 2006, 31 das 50 maiores operadoras de telecomunicações do mundo já eram parceiras da Huawei. Em 2012, a empresa ultrapassou a Ericsson e se tornou a maior fornecedora de equipamentos de telecomunicação do mundo inteiro. Parecia bom, né? Mas o REN não parou por aí. Esse dinheiro que ele tinha ganho no negócio B2B se torna a máquina para financiar a grande conquista que ele queria, o mercado de consumo. Durante anos, a Huawei havia sido uma fabricante anônima. Produzia dispositivos, mas ninguém sabia quem que era a marca. Mas em 2012, o REN toma uma decisão crucial: construir sua própria marca global de smartphone. A série Mate, que foi lançada em 2013, foi pioneira na categoria. Dispositivos com telas enormes, baterias excepcionais. A série P se tornou uma plataforma para inovação em câmera, foi impulsionada por uma parceria lendária. Você lembra daquelas câmeras Leica que tinham dentro desses celulares? E a arma secreta estava nos bastidores. Os chips Kirin de alto desempenho eram desenvolvidos internamente pela HiSilicon, que era uma subsidiária da empresa. Isso reduz a dependência da Qualcomm e deu aos telefones da Huawei uma vantagem competitiva. Lembra? Autossuficiência tecnológica. Ele não compra a tecnologia dos outros. Já em 2018, numa ascensão incrivelmente rápida, a Huawei ultrapassa a Apple e já estava ali brigando com a Samsung pelo título de maior fabricante de smartphones do mundo. Os números estavam ficando impressionantes. No segundo trimestre de 2020, a Huawei se torna a número 1 do mundo em vendas de smartphone pela primeira vez na história. Sim, passou na frente da Samsung e da Apple ao mesmo tempo. Eram quase 60 milhões de aparelhos vendidos num único trimestre. Market share global de 20%. Na China, 40% do mercado. Em 2019, a Huawei vendeu 240 milhões de smartphones em um único ano. Um crescimento de quase 20%, mesmo já estando no primeiro lugar. Mas aí vem um golpe e tudo desmoronou. De fornecedora obscura de infraestrutura a nome conhecido globalmente, o REN havia se cercado a cidades com sucesso e agora já estava começando a captar as capitais. Mas enquanto a Huawei atingiu o ápice do seu poder global, nuvens de tempestade estavam se formando no Ocidente. As preocupações de Washington sobre a Huawei não eram loucura da cabeça dos americanos não, tá? Ainda em 2012, um relatório do Comitê de Inteligência da Câmara dos Estados Unidos designou oficialmente a Huawei como um potencial risco à segurança nacional. As acusações eram bem graves. Primeiro,
Eles falaram que os equipamentos da rede da Huawei tinham backdoors ocultas, permitindo vigilância do Estado chinês em toda a internet dos Estados Unidos. Segundo, a Lei de Inteligência Nacional da China pode obrigar legalmente a Huawei a cooperar com agências de inteligência, independentemente de qual seja a política interna da empresa. E número 3, alegações de roubo de propriedade intelectual de empresas americanas, como Cisco e T-Mobile. A Huawei, claro, negou tudo veementemente. O Ren chegou a falar publicamente que preferia fechar a empresa do que se envolver com espionagem. Mas, a partir de 2017, o governo dos Estados Unidos começou a restringir formalmente o uso de equipamentos Huawei em todas as redes militares e de agências federais. Até aí tudo bem. Só que chega 15 de maio de 2019. O governo Trump emite uma ordem executiva banindo efetivamente a Huawei de todas as redes de comunicação americanas. Dias depois, em 21 de maio, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos deu o golpe final. A Huawei e todas as suas afiliadas foram adicionadas à lista de entidades. Lista de entidades é tipo uma lista negra do comércio global. Os Estados Unidos colocam lá as empresas consideradas ameaças à segurança nacional. Entrar nessa lista é tipo a Magnitsky lá do Alexandre de Moraes, só que para empresas. Qualquer empresa americana precisa de uma autorização especial do governo para vender tecnologia para você. Essa autorização quase nunca é concedida. É basicamente uma sentença de morte tecnológica. O impacto foi catastrófico, obviamente. Primeiramente, a Huawei foi cortada do Google Mobile Services. Sim, embora você pudesse usar uma versão código aberta do Android, ela perdeu acesso a Play Store, Gmail, Google Maps, YouTube. Para quem era de fora da China, smartphone sem Google é tipo um tijolo inútil. O que você vai fazer? O negócio internacional de smartphones foi dizimado do dia para a noite. Segundo golpe, hardware. Em maio de 2020, os Estados Unidos endureceram as regras com a regra do produto estrangeiro direto, que restringia qualquer empresa do mundo que usasse equipamento americano de fabricação de semicondutores de produzir chips projetados pela Huawei. Ou seja, eles não poderiam mais produzir chips com empresas ocidentais. Esse golpe cortou o relacionamento com a gigante taiwanesa TSMC, cortou o relacionamento com todas as empresas ocidentais. Efetivamente, encerrou a produção dos processadores Kirin de ponta e o coração dos dispositivos. O impacto foi brutal. Entre o segundo trimestre de 2020 e o quarto trimestre do mesmo ano, a Huawei despencou da posição de número 1 mundial para a 6ª posição. As vendas globais de smartphone caíram quase 50% em apenas 6 meses. 2021 foi ainda pior. As remessas de smartphones despencaram de 190 milhões de unidades em 2020 para 35 milhões em 2021, queda de mais de 80%. O market share global foi de 15% para 3%, da segunda maior do mundo para a 9ª posição. A receita total da empresa caiu quase 30%. A primeira queda em mais de 2 décadas. A divisão de smartphones, que gerava 50 bilhões de dólares, perdeu 40 bilhões de dólares. Cara, é como se fosse matar a empresa, enfiar uma faca no coração dela. A Huawei estava morrendo publicamente, mas tinha um terceiro golpe que personalizou o conflito. No dia 1º de dezembro de 2018, as autoridades dos Estados Unidos prenderam Meng Wanzhou, diretora financeira da Huawei, também filha do fundador Ren Zhengfei, lá em Vancouver, no Canadá. As acusações eram de fraude bancária, falaram que ela tinha enganado o banco HSBC sobre o relacionamento da Huawei com uma subsidiária que fazia negócios no Irã, estava violando sanções dos Estados Unidos. Cara, isso para o governo chinês foi uma tempestade. Foi amplamente percebido não como uma ação legal, mas como um sequestro político para pressionar. Em retaliação, o governo chinês chegou a prender 2 canadenses e eles foram acusados de espionagem numa ação condenada globalmente chamada de diplomacia de reféns. 3 anos, Meng permaneceu em prisão domiciliar em Vancouver, lutando para não ser extraditada. A saga final termina em 2021, quando chegou um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ela volta para casa e foi recebida como uma heroína na China. O caso transformou essa disputa da Huawei com os Estados Unidos de uma disputa corporativa em uma luta profundamente pessoal e quase uma luta nacional. Esse fervor patriótico ia se tornar a tábua da salvação para a Huawei nos dias sombrios que viriam. Com o seu império desmoronando, a Huawei foi levada à beira de extinção. Numa carta interna, o Ren Zhengfei expôs a nova situação da empresa. Nosso objetivo agora não é mais a dominação global, é simplesmente sobreviver. E aí veio a ressurreição. Documentos vazados revelaram uma estratégia interna chamada Project Delete America, uma campanha de terra arrasada com um único objetivo: eliminar sistematicamente toda a tecnologia, software, código, componente americano de todos os cantos do ecossistema da Huawei. Para sobreviver, a Huawei teve que parar de operar como uma empresa global e começar a agir como um Estado-nação tecnológico
autossuficiente. Isso significava travar uma guerra de alto risco e alto custo em 3 grandes fontes. Primeiro, eles iam precisar de um software próprio. A perda do Google tornou seus novos telefones inúteis no Ocidente. A Huawei teve que criar sua própria alternativa. Ela acelerou muito rápido o desenvolvimento do Harmony OS, que é um sistema operacional que ela já vinha trabalhando desde 2002, mas ainda não tinha lançado. Depois de um primeiro teste, ele foi lançado oficialmente em 2021. O desafio era imenso. Um sistema operacional é inútil sem aplicativos. Só que a Huawei fez um esforço massivo para construir um bom ecossistema e atraiu mais de 2,5 milhões de desenvolvedores só para sua plataforma. Os resultados foram super rápidos. Já no primeiro trimestre de 2024, o Harmony OS já tinha passado o iOS da Apple pela primeira vez. No final do ano, já havia consolidado quase 20% de market share de novo. E aí veio a conquista mais desafiadora, o retorno dos seus chips. Lembra que ela não podia mais fabricar pela TSMC, e agora ela iria usar semicondutores da própria China, usando tecnologia de processo de 7 nanômetros desenvolvido 100% internamente. Esse foi um feito monumental de engenharia. Por quê? Porque a China estava impedida de adquirir as máquinas mais avançadas do mundo da empresa holandesa ASML. Mesmo assim, o Heng Zhengfei conseguiu fazer o chip acontecer. Os testes de desempenho mostravam que o Kirin estava praticamente no nível de um chip de um ano atrás, ou seja, ele era um pouquinho pior. Só que só dele existir era um evento sísmico. Ninguém conseguia produzir chip sozinho no Ocidente. Provou que a China podia sim, contra todas as probabilidades, produzir internamente um semicondutor razoavelmente avançado, quebrando o bloqueio tecnológico dos Estados Unidos. E número 3, ele resolveu diversificar. Reconhecendo a fragilidade do negócio de consumo, a Huawei redistribuiu seus recursos em pesquisa e desenvolvimento. Aumentou muito a Huawei Cloud, construiu suas próprias soluções de IA, desenvolveu chips e aceleradores e modelos de linguagem, entrou no mercado de soluções automotivas inteligentes e todas as apostas se pegaram. A divisão de carro sozinha cresceu quase 500%. E para financiar toda essa transformação, a Huawei teve que fazer um sacrifício doloroso, mas brilhante. Em novembro de 2020, vendeu a sua submarca Honor para um consórcio de revendedores de celulares. A Honor era uma marca de smartphones voltada para o público jovem, com preços mais acessíveis e vendas focadas nos canais online. Era basicamente uma versão popular da Huawei, porque a Huawei era mais focada no público premium. Só que a Honor não era pequenininha não, tá? A Honor vendia 70 milhões de smartphones por ano. Sozinha, já era uma das 10 maiores fabricantes de celulares do mundo, mas ela estava morrendo junto com a empresa mãe. Não tinha chip, não tinha Google, não tinha futuro. Esse ato de coragem gerou uma enorme infusão de caixa, 15 bilhões de dólares na venda da empresa, e financiou toda a pesquisa e desenvolvimento de todo o resto que foi desenvolvido durante esse período. Isso permitiu que a Huawei continuasse se concentrando no mercado premium e a sua estratégia de ecossistema. Foi uma retirada calculada para salvar o exército principal e financiar o contra-ataque. E aí vem o momento que choca o mundo. Agosto de 2023, o lançamento do Mate 60 Pro. Esse retorno de conseguir fazer hardware e software sozinho impulsionou massivamente as vendas da Huawei. A série Mate se tornou um símbolo nacional, com as remessas passando mais de 14 milhões de unidades. A participação da Huawei no mercado chinês de smartphones disparou. No final de 2024, ela havia recuperado o primeiro lugar pela primeira vez desde o início das sanções. Em 2024, a receita da Huawei aumentou impressionantes 22%. Uma empresa gigantesca, 120 bilhões de dólares, quase no mesmo tamanho do pico pós-sanção. Pra você ter uma ideia, 120 bilhões de dólares é mais do que o PIB do Uruguai, mais que o PIB do Panamá ou até do Paraguai. A empresa tem mais de 200 mil funcionários, investe 22 bilhões de dólares por ano em pesquisa e desenvolvimento, 20% de toda a receita, e é um dos maiores investimentos de pesquisa do mundo, inclusive passando de alguns países, perdendo apenas para gigantes como a Amazon e a Alphabet. Heng Zhengfei, mesmo sendo fundador de um império de 120 bilhões, a sua fortuna pessoal é de apenas 1 bilhão. Por quê? Porque lembra que eu te falei? Ele só tem 1% da empresa. Os outros 99% estão na mão do tal comitê sindical que eu mencionei lá no início. É irônico. O Heng construiu uma das maiores empresas do mundo, mas não é nem de longe um dos homens mais ricos da China. No momento desse vídeo, o Elon Musk tem um patrimônio 700 vezes maior do que o do Heng Zhengfei, mesmo a Tesla quase valendo a mesma coisa que a Huawei. Isso mostra como que a estrutura de propriedade da Huawei é completamente diferente de qualquer coisa que a gente conhece no capitalismo ocidental. A recuperação não veio sem custo. O lucro líquido caiu quase 30%, que é resultado direto desse investimento colossal em pesquisa e desenvolvimento e dos custos mais altos para construir uma cadeia de suprimento nacional do zero. Além disso, o negócio da empresa agora está muito mais concentrado no seu mercado interno. Em 2023, 67% da receita é gerado dentro da própria China. Mas olha a escala dessa recuperação. No quarto trimestre de 2023, logo após o lançamento do Mate, a Huawei vendeu já mais de 10 milhões de celulares só na China, um aumento de 50% ano contra ano. Em 2024, ela recupera a posição de número 1 na China, com quase 20%
de market share, passando Apple, Vivo, Xiaomi e todo o resto. Globalmente, ainda está em 9º lugar, mas na China, que é o maior mercado de smartphones do mundo, ela voltou ao topo. E tem mais, o Harmony OS, que ninguém acreditava que ia funcionar, já está em mais de 1 bilhão de usuários. É o 3º maior sistema operacional mobile do mundo, atrás apenas da Apple e do Android. Foi um dos comebacks mais improvisados da história corporativa moderna. Mas ainda assim, novos desafios continuam surgindo a todo momento. Em 2025, a polícia belga invadiu os escritórios da Huawei em Bruxelas. A acusação? Tentativa de subornar políticos europeus. O resultado é, claro, devastador. As associações europeias começaram a expulsar a Huawei. A mensagem era clara: na China, você pode ser herói. No Ocidente, ainda vai ser visto como vilão. E tem um problema que o dinheiro nunca vai resolver: a barreira tecnológica. Lembra do chip de 7 nanômetros que chocou o mundo porque era impossível? Ele é sim impressionante de ser produzido, mas agora já ficou ultrapassado. Enquanto a China consegue fabricar chip de 7 nanômetros, os concorrentes já estão produzindo chips de 3, 2 gerações à frente. Menores, mais rápidos, mais eficientes. E aqui está o obstáculo principal. Existe uma máquina chamada EUV, que é do tamanho de um ônibus, custa mais de 100 milhões de dólares. E apenas uma empresa do mundo inteiro sabe fabricar essa máquina, que é a tal holandesa ASML. Sem essa máquina, é praticamente impossível fabricar os chips mais avançados, por enquanto. Mas querendo ou não, é como se eles estivessem na corrida de Fórmula 1 e só pudessem usar o carro da Fórmula 3. Você consegue competir, mas nunca vai terminar em primeiro lugar. Especialistas dizem que a China vai levar pelo menos 10 anos para desenvolver a sua própria versão dessa tal máquina que parece um ônibus. Mas dá para aprender algo aqui com a ressurreição impossível da Huawei. A lição número 1 é que soberania tecnológica não é paranoia, é sobrevivência. O Heng Zhengfei aprendeu isso lá em 1990, quando perdeu toda a sua linha de negócios de uma hora para outra. Essa obsessão da Huawei em desenvolver tecnologia própria, mesmo quando parecia impossível e desnecessário, foi o que salvou a empresa décadas depois. Dependência tecnológica é vulnerabilidade existencial. Pensa aí, quais partes do seu negócio hoje estão na mão de um fornecedor que, se ele te desligar, mata o seu negócio? A lição número 2 é que crises acabam revelando oportunidades ocultas. A Huawei vinha trabalhando na Harmony OS desde 2012, 7 anos antes da sanção. Já tinha um plano B preparado porque ela assumia que um dia podia ser cortada e a empresa ia acabar. Grandes empresas pensam em cenários de pior a melhor caso e se preparam silenciosamente. A lição número 3, investir em pesquisa e desenvolvimento não é loucura, é o seu seguro de vida. Mesmo em anos de queda de lucratividade, a Huawei manteve investimento massivo em pesquisa. Esse compromisso com a inovação é o que permitiu à empresa a construir alternativas quando todas as portas estavam se fechando. E número 4, não se esqueça que patriotismo é um ativo comercial poderoso no mercado certo. As sanções dos Estados Unidos, ironicamente, transformaram a Huawei em um símbolo de resistência nacional na própria China. A campanha contra a empresa se tornou uma ferramenta de marketing super eficaz para dentro de casa. Contexto cultural importa. A história da Huawei prova algo revolucionário. Mesmo a maior superpotência do mundo, usando todas as ferramentas diplomáticas, econômicas e legais ao seu alcance, não consegue destruir uma empresa que tinha as 3 coisas certas: tecnologia própria, mercado doméstico forte e determinação inabalável. A batalha pela sobrevivência foi vencida, e agora começa a guerra pela confiança global de novo. O futuro da Huawei está obscurecido por alguns riscos. Tem ainda uma lacuna tecnológica, tem ainda uma dependência do mercado doméstico e tem a reputação manchada no Ocidente. Mas tem uma coisa que o Heng Zhengfei ensina pra gente, que a gente nunca deve subestimar: a capacidade de comer a amargura dos chineses. A Huawei pode nunca mais dominar o mundo como fez em 2018, mas ela provou que pode sobreviver a qualquer coisa. E isso por si só já é uma vitória. Se você também quer conhecer as empresas chinesas pessoalmente, como eu fiz, a China Link foi a empresa que me levou. Se você quer ter um contato com eles e ver se faz sentido para você descobrir quais fornecedores você vai descobrir na China, se você é um empresário que quer começar a importar da China, eu te convido a conversar com o time deles e ver se faz sentido você ir com o Lincoln e com a China Link lá para a China encontrar os seus fornecedores. E aí fica a pergunta final: você acha que a Huawei e a China vai conseguir superar essa lacuna tecnológica e voltar a competir globalmente, ou os Estados Unidos acordou para o jogo e não vai deixar a China crescer mais? Meu nome é Fernando Miranda e eu analiso as melhores estratégias de negócio do mundo todos os dias. Então se inscreve para não perder a próxima.